Fala, meu povo, galera mentorizada! Vamos falar agora de mais uma aula aqui sobre o livro da Ilza Martins Santana. Isso aí. Vamos falar sobre os tipos de avaliação. Mas antes, da gente avançar, eu queria retomar um ponto importante que a gente acabou fechando a aula anterior, né, com essa questãozinha aqui, ó, tá? Trazendo os elementos das modalidades da educação, ok? E aí a gente viu dentro da aula anterior, é importante você também fazer sempre esse feedback e relembrando alguns assuntos, né, para a gente poder depois seguir. No vídeo anterior, a gente trabalhou justamente as funções da avaliação e vimos como isso pode aparecer numa questão. Vimos a função diagnóstica objetiva, que estava na letra A, ok? Deixa eu botar de uma outra cor aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem, ó. Tá aqui, ó, função diagnóstica objetiva, função diagnóstica objetiva. E aqui a nossa função, botando a caneta roxa aqui, bonitinho, aqui. A nossa função de controle e de avaliação, ok? Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, o Johnny falou disso, mas eu não consegui identificar a letra B e a letra C, né? Que função é essa, né? Então faz parte de que função? Isso é um detalhe importante que pode ter ficado na dúvida e talvez eu tenha passado de modo muito rápido na explicação e que talvez eu tenha é, achado que você entendia isso aí, mas eu acho importante a gente retomar, porque além de apresentar a função é, diagnóstica objetiva, ele também apresenta a formativa ou de controle e também a classificatória. Então, em outras palavras, a gente tem três funções segundo as modalidades de Bloom. Então, para não gerar dúvida, eu coloquei aqui um slide para você simplificar na sua cabeça o que faz parte da função classificatória segundo as modalidades de Bloom, ok? Classificar o aluno segundo o nível de aproveitamento ou rendimento do aluno, a ideia de classificação aqui, ó, buscar uma consciência coletiva quanto aos resultados alcançados, o foco está nos resultados, tá? Então, a função classificatória está nesse sentido aí para nós, beleza? Então, para simplificar tudo ainda mais e entregar para você aquilo que eu considero como mais importante dentro do aspecto das modalidades de Bloom, tá? Então, a gente tem aqui justamente esse esquema que eu fiz para você não cair numa pegadinha, ok? Então aí a gente tem aí nesse sentido esse essas funções aqui, né, segundo o Bloom, tá? O Bloom ele vai dizer que a avaliação é a sistemática de dados por meio da qual se determinam as mudanças de comportamento do aluno, em que medida estas mudanças ocorreram. Então lá pela página 38 do meu livro aqui, ele vai apresentar um esqueminha assim, ó, quanto funções, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Acho que não dá não. Funções da avaliação, ele tem um organograma lá com propósitos, objeto de medida, época e instrumentos. Na parte de instrumentos, ele vai apresentar, inclusive, o pré-teste, o teste padronizado, o teste diagnóstico, a ficha de observação. Acho que vale a pena dar uma lida nisso aí, tá? Ele faz a sistemática, né, que basicamente aqui a diagnóstica no início, a formativa durante e a classificatória ao final, né? Então ele vai trazendo nesse sentido também, mas apresenta também aí outros elementos que a gente está aqui entendendo lá na página 39 e assim o livro vai colocando o subtítulo em itálico. Isso significa que é algo muito importante para a Marinha, porque, por exemplo, na função diagnóstica tem 4 itens, poderia ser uma questão. Na função formativa tem 4 itens, também poderia ser uma questão. E na função classificatória, a gente viu que só tem 2 itens aqui, ó, tá? Na função classificatória, a gente tem só 2 itens aqui, ó. Um, dois. Isso chama atenção, porque pode ser que pergunte dentro das funções classificatórias qual que não é. Perceba que a banca já faz esse tipo de questão aqui, ó. Ela colocou uma alternativa da função classificatória, botou uma das alternativas aqui enquanto função formativa ou de controle, né? E também colocou aqui uma questão, colocou duas questões aqui da função diagnóstica objetiva. Então, ela vai trazer essas terminologias, esses terminhos, né?
que podem aí confundir você. Então, atenção para tudo que a Marinha vai enumerando. Então, eu simplifiquei aqui para que você não erre mais nenhuma questão sobre isso. Caso você tenha errado, foi uma oportunidade também da gente revisar. Então, tem aí a função, as funções apresentadas na página 39 desse meu livro aqui, tá? É, ela, inclusive, fala assim: embora nos pareça desnecessário, registramos alguns esclarecimentos sobre o referencial teórico proposto por Bloom. E aí vai falando justamente dessas avaliações aí, tá? Tem aqui, ó, função diagnóstica objetiva, função formativa de controle e função classificatória. Eu quero que você decore isso, coloque aí muito bem assinalado, porque assim a gente vai revisar esse assunto, vai revisando, porque pode cair na sua prova. E agora sim, a gente vai avançar para a nossa aula falando sobre os tipos de avaliação. Também está dentro de Bloom, tá? A ideia de tipos de avaliação, ela vai falar sobre isso, enquanto decisões de planejamento, avaliação de contexto. Então, ela vai falar ali, avaliação de contexto, planejamento. Então, decisão avaliação de insumo de estruturação, avaliação de processo e implementação, avaliação de produto, reciclagem. Então, ela vai trazendo isso aqui na página 40 e 41, dando alguns elementos que são até bem enumerados, tá, gente? Tem aí, para decisão de planejamento, por exemplo, a gente tem 9 itens. E assim, a gente tem outros, até que a gente chega depois, né, naquilo que eu chamo também de muito importante, que são os tipos de questões. Tá? A avaliação de contexto, ela vai dizer que analisando o contexto, deve ter em mente ali que o tipo de profissional que queremos formar, tá? Nesse sentido, a pessoa capacitada a suprir as necessidades e esforços de desenvolvimento. Então, está aqui nesse sentido, esse tópico de tipos de avaliação, segundo aí a Ilza Martins Santana, ainda com base no Bloom, tá? Vai dizer que podemos observar, de alguma forma, e que caracteriza a instituição, né? Por exemplo, alguns padrões. O que caracteriza a instituição, o que caracteriza a comunidade, o que identifica as necessidades e os problemas. Também vai dizer daquilo que se estabelece enquanto objetivos fundamentais e metas a serem perseguidas, o que diz respeito a identificar dados, né, como é que é, né, o que deveria ser, onde estamos e onde desejamos estar. Tudo isso aqui faz parte da análise de avaliação, decisões de planejamento de contexto. E não acabou, tá, gente? Ela ainda vai dizer também permitir o conteúdo que seja alcançado, os objetivos propostos, toda a coerência entre os objetivos estabelecidos e a realidade. Tá? Então, isso aqui também está dentro da avaliação de contexto que a Isa Martins Santana vai trazendo para nós. Tá? E não acabou, tá, gente? Ela ainda vai fechar aqui dizendo que permite o conteúdo que seja alcançado, está aqui, ó, né? Que sejam propostos, né? Que há coerência entre os objetivos estabelecidos e a realidade. Tudo isso está dentro da avaliação de contexto. Para fechar a avaliação de contexto, ela vai dizer no que diz respeito a reagir à pressão externa e à oportunidade de mudança, de caracterizar o tipo de aluno, tudo isso está dentro das decisões de planejamento. Como é que a banca pode transformar isso numa questão para você? Perceba que ela enumerou 10 itens, 9 itens para vocês aqui, né? Que esse aqui é o nono, tá? Esse aqui é o nono item. Mas ela vai apresentar agora, a gente fechou aqui essa avaliação de contexto, ok? A avaliação de contexto e planejamento já foi. A gente fechou. Agora a gente vai estudar um pouco mais da avaliação de insumo. Aqui, ó, a estruturação. Então, ela pode apresentar para você também. A avaliação de estrutura de insumo tem 14 itens. Já a avaliação de implementação, aqui tem 14 itens. Ó. Aqui tem 9 itens. Aqui tem 14. A de implementação, a gente tem aí 9 itens. Aqui também. E a de reciclagem, a gente tem 8 itens. Como é que a banca pode transformar isso numa questão? Ela pode misturar, pegar ali um elemento, né, que seja de outra fase, né, dentro desses tipos de avaliação aqui, né, dentro dessa outra estrutura, vai lá, coloca todas as respostas de planejamento, te bota uma só da estruturação e pergunta. E vice-versa, ela pode brincar com isso. Então, muita atenção a essa dinâmica que a banca da Marinha gosta de fazer. Por isso, você precisa ler muito atentamente nas entrelinhas, no rodapé, no detalhezinho, né, que a Marinha vai consolidando enquanto questão. Então, o que que é avaliação de insumo? Tem a ver com essas decisões de estruturação. Então, o insumo vai se constituir, então, de todos os meios disponíveis e utilizáveis, tendo por finalidade atingir os objetivos do programa, serem ali estabelecidos. Então, baseie-se justamente nesse sentido aqui, nos seguintes padrões, tá?
Mostra como usar os recursos para atingir metas, tá? Detalha o corpo docente e discente, então a gente está tendo aqui. Prevê grupos eventuais, especialistas e representantes comunitários, visitas, consultas, conferências, está tudo ligado nisso aqui. Prevê aperfeiçoamento pessoal e profissional dos professores, tá? Então prevê também isso aqui. Elabora estratégias e planos operacionais detalhados, prevê especificação de evidências que atestarão se os objetivos foram de fato alcançados. Então, também está nesse sentido aqui a avaliação é, de insumo, tá? Dentro da decisão de estruturação. É, aí não acabou, tá, gente? A gente tem aqui, determina a sétima, né? Isso aqui é a sétima. Determina técnicas e recursos a serem utilizados em cada atividade. Perceba que aqui a gente está falando de recursos, tá? E técnicas. Nós estamos falando de insumo, ok? Decisão de estruturação dentro do tipo de avaliação. Prevê a oportunidade de atingir metas em função de recursos humanos e materiais. Olha aqui, também está dentro de insumo. Tem a ver com estrutura. Isso aqui é a oitava, né? Agora a gente vai ver a nona aqui, ó. Analisa como atingir produtos finais desejados, especifica detalhadamente o planejamento em operações diárias, tá? Então, tá aqui também o planejamento, né, em operações diárias. A gente tem aqui, especifica materiais, que o 12. Especifica materiais, olha aqui, tudo a ver. Agora a gente está falando de insumos na sua essência aqui, ó. Materiais, equipamentos, cronogramas, organização e controle pessoal para atingir determinada meta. Então, especifica tudo isso aqui, tá? É nesse sentido que ele está trazendo enquanto insumo, tá? O texto para nós está trazendo isso aí. A Ilza Martins Santana vai falar ainda, né, que o 12º aqui elemento, né, enquanto observação de padrões, decide se uma meta é atingível e legal. Também está nesse sentido aqui. Emprega testes, questionários e planeja aperfeiçoar o programa. Então, a gente tem aqui a penúltima, a 13ª, e aqui a 12ª. Tá? Empregar testes, questionários, tem a ver com os instrumentos, né? E por fim, a gente tem aqui planejar. Ah, não, aqui está aqui já, né? Planeja aperfeiçoar o programa, tá? Tá aqui, ó. Aqui é o 14º, na verdade. Isso aqui é o 13º. Eu fiz alguma contagem errada aqui. Ah, isso mesmo, 12º e aqui 13º, 14º. Deixa eu corrigir aqui para não ficar confuso para vocês. Esse aqui é o 13º e esse aqui é o 14º, tá? Dentro dos padrões. Perceba que a gente fechou aqui a nossa avaliação, né, de insumo, né? Como eu disse, aqui a gente tem 9, aqui a gente tem 14. Fechamos aqui, tá? Agora a gente vai ver, dentro da avaliação de processo, que tem a ver com implementação, as 9 previstas aqui também, tá? Dentro da avaliação de processo, de implementação. Veremos agora, dentro do assunto aqui, a avaliação de processo. Ó, o processo de implementação, perceba que aqui está falando da decisão de implementação, tá? O processo de implementação é toda engrenagem que aciona a formação do produto através das adequadas estratégias de procedimento e sua implantação. Provê então informação para decisões programadas e mantém registro do procedimento tal como ele ocorre, ok? Então, para a avaliação do processo, são indicados os padrões a seguir. Da mesma forma, ela vai enumerar, tá? E aí ela vai enumerar com 9 tópicos aqui que poderiam ser os padrões. São eles: prevê o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo do currículo, prevê ou detecta defeitos na estratégia do procedimento ou na sua implantação, prevê o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo. Então, aqui eu tenho a ver com implementação. Prevê ou detecta defeitos na estratégia do procedimento, da sua implantação. Aqui, tá? Vê a alimentação, na verdade é a realimentação, ok? Prover a realimentação para as pessoas responsáveis pela implementação. Então, a gente está vendo isso aqui também. Mantém um registro de procedimento, a proporção que eles ocorrem. Então, também está aqui. O quarto item está aqui, ó, que é o terceiro item. Ela vai apontar ainda, da ideia, a quinta, né, o quinto padrão aqui, ó,
de detectar, né, detecta dificuldades encontradas no desempenho das atividades do procedimento. Porque às vezes a gente está lendo isso no livro assim, poxa, isso aqui não vai virar uma questão de prova, mas a banca da Marinha pode fazer qualquer coisa virar questão de prova. Você precisa ficar sempre com o radar ligado nesse sentido aí, tá? Emprega avaliação continuamente durante o período de implementação. Aqui, ó, avaliação continuamente, período de implementação. Perceba que as palavrinhas, o campo semântico da implementação vai sendo a tônica dessa avaliação de processo, tá? E assim vai. Ela vai fechando aqui, ó, como a sétima aqui, ó, o sétimo padrão, auxilia na interpretação dos resultados, também é um processo. A informação é delineada, obtida, registrada e relatada tão frequentemente quanto desejada. Está na avaliação de processo também, na ideia de implementação de fato ali executada. E aí ela fecha com o nono padrão aqui, ó, envolve aperfeiçoamento efetivo e constante nos planos de avaliação. Então, envolve aperfeiçoamento efetivo, tá? Dentro da ideia de implementação. Então, temos aqui dentro dos tipos de avaliação, no quesito avaliação de processo, esses 9 itens que são considerados aí os padrões a seguirem, né? Tá bom? Fechamos aqui a avaliação, né, de processo e implementação. Fechamos esse aqui. Tá? Vimos o primeiro planejamento, depois a estruturação, e agora no campo mais da implementação. Por fim, a avaliação de produto, que seria a ideia de reciclagem. Tá? Então, o que é um produto? Tá? O que é um produto? O produto é um fim alcançado e revela mudanças efetuadas. Então, é isso, isso é um produto. Então, a avaliação de produtos tem a ver com essa decisão de reciclagem, de melhorar. Então, ao descrever o produto, tá? Ao descrever o produto, é necessário ver se ele, de alguma forma, corresponde à realidade do que se propõe, ok? Em termos objetivos, para suprir as necessidades e esforços do desenvolvimento. Então, tem a ver com essa proposição aqui para suprir justamente as necessidades, os esforços aí de desenvolvimento. Então, essa é a avaliação de produto, tá? Que traz a dimensão da reciclagem. E aí, ó, acho que eu passei direto. Aqui, ó. Avaliação de produto. Ainda dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui, dentro daquela lógica que a própria Elisa Martins Santana vai trazendo, os padrões a seguirem, né? Então, em termos de qualidade e de quantidade, ela vai dizer que devem ser mensurados os conhecimentos, as habilidades, as condutas, as destrezas, requeridas do educando para atender o processo de desenvolvimento. Então, tem a ver com isso. Tá? Então, ela vai dizer isso lá na página 42. Então, dentro dos padrões, ela apresenta 8, especificamente. Tá? Vejamos. O primeiro, a avaliação é objetiva e compreensiva, tá? Dentro da avaliação de produto. Mede e interpreta resultados, fornece contribuição efetiva ao desenvolvimento pessoal e social. Então, a gente tem aqui o segundo e tem o terceiro. Usa padrões previamente estabelecidos para comparar os resultados obtidos. Usa padrões previamente estabelecidos para comparar os resultados obtidos. Então, tem a ideia de usar padrões. Então, tem aqui, ó, quarto. Relaciona resultados com os objetivos, bem como a política educacional vigente. Aqui, relaciona os resultados com os objetivos, bem como a política educacional vigente. Tá? Então, tem essa relação de resultados com os objetivos aí. Aponta os desvios que possam prejudicar a eficiência do produto desejado. Aponta os desvios que possam prejudicar a eficiência do produto desejado. Então tem a ver com isso, com apontar, tá? Apontar justamente esses desvios, tá? Para de respeito à eficiência do produto desejado. Abre perspectivas para, em tempo, consertar os aspectos falhos. Então, é óbvio que a reciclagem tem a ver com isso, com essa lógica de transformação, de melhoria, de consertar aspectos que não estão funcionando, tá? Por fim, ela vai fechando ali, né, justamente essa ideia de que é o último aqui, né? A gente viu aqui, ó, é o sétimo, agora aqui, o oitavo. O oitavo padrão tem a ver com fornecer critérios para a identificação do desenvolvimento de habilidades fundamentais, de conhecimentos gerais ou específicos e de modificação positiva
justamente modificação positiva de atitudes. Então, esse é o último elemento no que diz respeito à avaliação de produto, tá? Que ela traz ali, enquanto relacionada, né, a decisões de reciclagem. Então, ela vai fechando para nós justamente essa ideia da avaliação do produto, tá? Então, assim, a gente encerra esse módulo, praticamente, esse conteúdo aqui, esse conteúdo mais empacotado dos tipos de avaliação, segundo ali que ela vai trazendo para nós, né? Então ela vai trazendo isso a partir da página 30, até a página 40 ali, né? Página 43 ela termina, para que a gente possa agora, na próxima aula, falar dos tipos de questões, porque aí eu chamo sua atenção. Se isso aqui não é comum a banca da Marinha explorar, por exemplo, tá? Não é comum ela trazer a questão dos tipos de avaliação. Vocês viram quantas enumerações tem em cada um, né? Então, isso pode sim se transformar numa questão, mas é interessante você saber que a avaliação de contexto tem a ver com planejamento, a avaliação de insumo tem a ver com estruturação, a avaliação de processo tem a ver com a implementação. A avaliação de produto tem a ver com a reciclagem. Então, entender que essas decisões elas estão relacionadas, as decisões são essas que estão aí nos parênteses, né? As decisões de reciclagem, as decisões de implementação, as decisões de estruturação, as decisões de planejamento. São 4 tipos, né, de decisões que surgem a partir desse tipo de avaliação. Agora, gente, eu quero muito agradecer sua participação, porque na aula seguinte vamos explorar de maneira muito, muito contundente os tipos de questões. Na próxima aula, a gente vai trabalhar esses tipos de questões aqui, ó. Então, ó, atenção a esse tipo de informação, porque na próxima aula falaremos daquilo que mais cai na prova da Marinha, que são os tipos de questões. Isso ajuda a entender também questões para outros concursos, tá? Para além da Marinha, tá? Esse livro ele é considerado uma grande referência para entender os tipos de questões, tá? Cai demais, já caiu, né, sobre aquisição, aplicação de conhecimento, generalização, e vocês vão entender tudinho sobre essas questões dissertativas, como isso é cobrado. A Marinha adora esse tópico que a gente vai trabalhar na aula seguinte, beleza? Vejo você na próxima aula e até a próxima. Bom descanso, bons estudos, beba uma água, respire. Vambora, vamos lá, vamos continuar.